Boa noite, meu nome é Jorge Menezes, você está assistindo o programa Radar Executivo. Você sintonizado no mundo empresarial. Contamos hoje com a presença de Flávio Vanderlei, diretor institucional do Plano Santa Clara. No primeiro bloco, conversamos um pouco sobre essa estratégia de negócio do Grupo Apivida, que é o controlador de Santa Clara, e falamos um pouco sobre o mercado de medicina de grupo aqui no estado de Pernambuco. Nessa segunda parte, vamos conhecer um pouco mais da experiência de vida e como executivo do Flávio. Flávio, na sua opinião, quais os impactos positivos que essa questão da portabilidade dos planos de saúde pode causar no segmento de medicina de grupo? Para a gente concluir ainda um pouquinho da primeira parte. Olha, Jorge, os impactos positivos já aconteceram, vem acontecendo, que é exatamente a probabilidade e a possibilidade de transferências rápidas, sem prejuízo das suas carências já conquistadas. É claro e evidente que existe uma regra estabelecida, a portabilidade de carência, ela leva o usuário à transferência para um plano de destino, desde que ele tenha cumprido 2 anos no plano de origem. Tem uma série de regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, através da resolução que criou a portabilidade, exatamente visando facilitar e deixar o usuário de ser cativo, tirar aquela sensação de escravidão que dava aos usuários no seu plano de origem. E o interessante, isso a gente já constata no Santa Clara, é que essa liberdade que agora passa a acontecer foi positiva a partir do momento que os usuários não precisam utilizar a portabilidade. Só o fato do usuário do plano de saúde, isso aconteceu no Santa Clara, a gente pode falar pelo Santa Clara, mas eu acredito que possa ser estendido às outras operadoras. O usuário ele ficou cativo, ele por ter tanta liberdade de sair com as suas carências já cumpridas para buscar outra operadora, ele permanece. Mas ele permanece não é só por isso, ele permanece pela melhoria da qualidade do serviço. Ele não vai querer arriscar a troca se ele é bem assistido, se ele tem um plano que lhe satisfaz, que atende às suas necessidades, cujo custo e o custeio lhe cabe no seu bolso, então ele vai permanecer ali. Isso a gente tem constatado nas pesquisas, nos trabalhos que são feitos dentro da estrutura, e isso fez com que o Santa Clara crescesse cada vez mais, e hoje é o primeiro plano em número de usuários do nosso estado. O Santa Clara tem 135 mil usuários. Passou a ser o primeiro, e como é o primeiro em número de usuários, há toda uma atenção maior, você está na vitrine, então cada vez mais impõe a equipe gestora, aos participantes, aos colaboradores, um empenho, um trabalho diuturno exatamente voltado para cada vez mais facilitar a assistência médica aos seus usuários, aos nossos usuários, e dar a liberdade que ele tanto precisa, e ele tem e não precisa usá-la. E essa que é a boa liberdade. É a ampla liberdade, essa é. Falando um pouco de gestão e liderança, com toda a sua experiência como gestor e como pessoa, né? Que exemplo de líder você escolheu para seguir? Olha, Jorge, bom, existem algumas pessoas que a gente admira, né, pela sua capacidade profissional. Peter Drucker é uma pessoa que eu admiro, né? Não é porque foi de Harvard, que é um mentor da nossa atividade, mas eu admiro pela sua capacidade de liderança. O Dalai Lama, né, que eu abraço os pilares do Zen Budismo, tolerância, compaixão, né, o amor, são pilares importantes. Né? Você tem lideranças empresariais que a gente olha e admira, Antônio Hermílio de Moraes, não é porque tem meu Moraes também, que eu sou até parente, ele nem sabe. E, enfim, como um profissional, como um empreendedor, não é? Lideranças a gente tem várias, e a gente busca trabalhar o nosso dia a dia, copiando os exemplos de sucesso, apesar de a gente viver num país de tanta loucura do ponto de vista de relacionamento, principalmente no mundo empresarial, no mundo da política, mas esses exemplos nefastos a gente a gente olha para saber que existe, mas jamais tentará buscá-lo como exemplo de vida. E, enfim, eu tenho o maior exemplo de vida na minha vida, que é meu pai, né, que está com 89 anos, exemplo de decência, valores, né, caráter, decência, integridade, respeito, tudo isso forma o caráter e forma a gente para a vida. Então, a minha conquista profissional, o meu crescimento enquanto executivo, enquanto gestor, ele é formado de vários pilares, não é? Ele é formado de vários alicerces para construir uma vida digna, para dar exemplo a filho. Tem uma série de parâmetros que a gente olha e que a gente se espelha, não é? Tem grandes cabeças que a gente, né? Não só lideranças do ponto de vista econômico, que você às vezes espera, não, mas liderança do ponto de vista como pessoa, como homem,
né? Eu me lembrei, e é uma pessoa que eu admiro, o padre Teilhard de Chardin, que também foi importante na minha vida profissional, até pelos ensinamentos. Liderança é o que não falta, e bons exemplos a gente para seguir tem bastante, viu, Jorge? É verdade. Tendo como base que hoje, sem dúvida nenhuma, com a sua experiência, tudo que a gente fala como executivo se torna um exemplo para quem está começando, quais os desafios que um profissional pode encontrar se decidir investir na carreira de gestor na área médica? Bom, primeiro é não desistir, esse é o grande desafio. Segundo é saber que é uma vida de sacrifício, é você ter que acordar cedo e dormir tarde, quase sempre, mas ter serenidade, equilíbrio, saber que você precisa tirar férias, saber que você tem outras coisas na vida além do seu trabalho. É importante você abrir os seus horizontes, não é? Eu digo sempre, a gente busca às vezes o que você traz de outras áreas para contribuir para a nossa atividade. Então eu faço isso muito, eu chamo assim os guarda-chuvas, os apoios, né? Os penduricalhos, que são às vezes são coisas essenciais para criar um modelo de gestão, porque a gente vai através dos exemplos vividos pessoais, mas isso é uma construção do dia a dia, sabe, Jorge? Isso não tem receita de bolo, mas a gente pode olhar e a gente pode adequar, a gente tem que ter desprendimento, seriedade naquilo, encarar com responsabilidade, cumprimento de horários, cumprir os compromissos assumidos. Eu acho que isso são pilares importantes, são situações que devem ser respeitadas, porque aí favorece. Eu estou sexagenário, para usar um termo bastante usual. Ou seja, hoje você é sexo. É sexagenário. E pautei toda a minha conquista profissional, toda a minha formação como gestor, até porque a gente vive dando exemplos no dia a dia, né? E a gente busca não fazer uma coxa de retalhos pura e simples, mas é uma coxa de retalho bonita, bem trabalhada, como essas nossas grandes nordestinas constroem. A pergunta seguinte, eu faço uma ideia da sua resposta, pelo que a gente conversou lá fora, mas com certeza vale a pena para o público saber. A gente sabe que o ritmo de trabalho do executivo é uma coisa muito desgastante, é forte, é pesado, como você falou. O que é que você faz para gerenciar o estresse gerado? Eu gosto muito de música, né? Música, boas conversas, não é? Para mim é uma terapia espetacular. Eu me desligo totalmente, até, como eu falei anteriormente, tirar férias, mas não é só tirar férias. Às vezes você, final de semana, curtir, gosto de bom livro, né? Um passeio na Casa da Cultura faz muito bem, uma livraria Saraiva é ótimo. Tem gente que não vai, né? Um bom bar para você sentar com um amigo, uma cerveja gelada e uma conversa. Falando de boa música, né? Você falou lá fora de boa música. Música, é porque música, né, uma coisa puxa a outra, né? A gente vive um país riquíssimo, nossas diversidades culturais, nosso regionalismo, nós estamos no Nordeste, tudo começou aqui. A nossa música, que é respeitada mundialmente, eu não poderia deixar de ser, sou fã da música popular brasileira. Uma música não tem idade nem nacionalidade, sou fã de outras músicas internacionais, sou fã dos ritmos, né, latinos, do jazz americano, que é fantástico, o fusion, que é já uma evolução, a bossa nova, né? Eu sou da geração da MPB, então vivemos aqueles festivais maravilhosos. Até hoje nossos ídolos são os mesmos, já dizia Belchior, né? E continua aí Chico, Caetano, Ivan Lins, né? João Gilberto, o poetinha maior Vinícius de Moraes, Tom Jobim. A gente tem uma playlist de monstros sagrados. E tem gente nova chegando, né, com inteligência, Zé Cabaleiro, aquele menino Jorge Vecilo. Você tem um pessoal... Maria Rita, né? Ana Caram, Adriana Passos, Rosa Passos. Tem gente muito boa. Música no Brasil é um manancial fantástico e isso me alimenta muito, sabe, Jorge? Alimenta porque me relaxa, me descontrai, inclusive me condiciona quando eu estou estudando, quando eu estou lendo, eu sempre tenho uma musiquinha ao lado, não escapa a restaurar. A música incidental, ela é importante até para auxiliar no dia a dia do trabalho, que esse nosso trabalho é muito estressante e a gente relaxa. Eu acho que música, não poderia ter um adjetivo melhor para relaxamento de quem é gestor do que gostar de música. E se você já gosta de música, você já é mais sensível. Então a sensibilidade passa por aí. É a percepção, né? De si e do outro, né? A música proporciona muito isso. Me diga uma coisa, essas 3 próximas perguntas, elas falam muito do gestor, para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje. Cite um erro que você cometeu como executivo que você jamais gostaria de cometer de novo. Eu espero não repeti-lo. Algum tempo atrás, isso é um fato real, eu não vou entrar em detalhes, porque não caberia, evidentemente.
Mas eu acho que eu cometi um erro muito grande profissional, foi delegar a autonomia em excesso. Eu acho que jamais você como comandante, eu digo comandante no sentido de comandar com as pessoas, não é mandar nas pessoas. Você delega ao seu subordinado até o limite da capacidade sua e dele. Não pode extrapolar essa relação. E isso aconteceu comigo num passado recente, e a pessoa que está nos vendo sabe quem foi ela, né? A pessoa que eu estou me referindo desse erro que eu cometi de gestão, que quase nos causa muita dificuldade financeira dentro da estrutura da empresa. A coisa caminhou no ritmo processual, foi bater na polícia, na justiça. Esse erro que eu cometi pela confiança, né? Continuo acreditando nas pessoas, continuo confiando nas pessoas, mas profissionalmente eu acho que tem que ter limites. Eu acho que o limite foi feito para ser alcançado e a gente tem que ter limites. Então eu não vou deixar jamais, a partir deste momento que foi vivido, de cometer os mesmos erros por abdicar de dar limites aos meus subordinados. Limites é fundamental. Ok. A última pergunta, ela é emblemática, né? Ela mostra muito do executivo e tem a ver com o legado que ele quer deixar. Como é que você gostaria de ser lembrado pelas pessoas que trabalham com você? Olha, as pessoas que trabalham comigo no dia a dia sabem que eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa faladora, mas um falador com muito respeito, com serenidade, com equilíbrio, como uma pessoa justa, como uma pessoa que admite toda a discussão, mas jamais gostaria de enfrentar o conflito e o confronto, a favor do diálogo. Então eu sou a favor da conversa. Eu acho que com conversa, com diálogo, com equilíbrio e serenidade, a gente melhora o nosso dia a dia e melhora a convivência com as pessoas, certamente. Flávio, eu gostaria de agradecer a tua presença no programa, extremamente enriquecedora a tua fala aqui hoje, pelo exemplo de pessoa, pela experiência, né, que a vida, não só a profissão, mas a vida te deu, e que você gentilmente compartilha com a gente aqui hoje no programa. Então, realmente foi importante a tua presença aqui hoje. Muito obrigado. Jorge, eu só quero agradecer a participação, essa convivência agradável nesses momentos. Estou sempre à disposição. Quando quiser, me convide que eu venho. Com certeza. Você assistiu o programa Radar Executivo, você sintonizado no mundo empresarial. O programa Radar Executivo é um oferecimento da Dale Carnegie, líder mundial em treinamento e desenvolvimento. Consulte o nosso site www.radarexecutivo.com.br. Boa noite e muito obrigado pela sua audiência.